Deputado Robert Rios, nesse segundo bloco do programa eu vou comentar algumas ideias filosóficas de pensadores. Eu sou professor de filosofia, professor de história, e aí nesse bloco a gente está utilizando para pensar, até porque essas ideias, ao longo do tempo, elas consolidaram aquilo que nós somos, ou pelo menos que nós defendemos que somos. Um filósofo chamado Platão, ele foi discípulo de Sócrates, ele chegou a defender a ideia de que os reis tinham que ser os filósofos. Na ótica dele, os sábios, no caso, porque ele acreditava que esses sábios teriam uma capacidade de tomar decisões. Ele chegou, inclusive, a criticar o Platão a democracia, porque ele achava que a democracia era um regime que dava margem à demagogia, né? Platão afirmava isso porque a democracia grega matou Sócrates. Como é que o senhor, por exemplo, interpreta essas ideias de Platão? O Platão acreditava que a sociedade ia evoluir certo? Para a perfeição. E nós sabemos que a sociedade evoluiu para o crime. Quanto mais ela evolui, novas espécies de crimes se organizam. Então ele imaginava assim, a sociedade vai se organizar tanto, vai evoluir tanto, que um dia ela não vai precisar de governo. É como se imaginasse que você mesmo atravessou um sinal fechado, você mesmo se mutava, não precisava do guarda. Então você ia para um patamar que não precisava do governo. E ele chamou isso aí, essa sociedade de anarquia. No prefixo grego, não, arquia, governo, não governo. E hoje a palavra anarquia, certo, quer dizer confusão, balbúrdia, desorganização. E eu acho que o Platão só errou nisso. Ele não imaginou como seria essa evolução. Ele achou que a evolução ia buscar a perfeição. Era um mundo perfeito. Você evoluía tal monta que chegaria à perfeição e o governo seria quase todo dispensável, né? Você não precisaria de governo. Você precisaria na sala de aula do professor, mas você não precisaria do secretário, do porteiro, do vigia, do policial, porque a sociedade toda estava bem organizada. E na prática isso não foi possível. Não foi possível. O Platão talvez tenha sido dos mais sonhadores dos filósofos, né? Ele dizia que a educação é a mais valiosa herança que os pais podem deixar ao filho, né? Que você resolveria tudo pela educação. Então hoje nós temos a crença que educação é a base de tudo, mas nós já sabemos que não resolveremos tudo pela educação. Que em sociedades altamente educadas, altamente instruídas, também tem as mesmas coisas perversas que tem nas sociedades primitivas. E se você mergulhar, pegar algumas comunidades indígenas, você vai ver que em grau de civilização é muito maior. Se você tomar a civilização como grau de cultura de um povo, algumas comunidades indígenas, a civilização é muito maior do que no nosso meio. Nosso meio tem menos crime do que nosso meio, as pessoas são mais solidárias do que nosso meio, as pessoas são mais afetivas, se amam mais, se tratam melhor do que no nosso meio. Você numa tribo indígena, você não imagina que naquelas pequenas ocas, pouco protegidas, um índio fica roubando o outro, furtando a coisa do outro. Certo? Mas aqui na nossa cidade, nossas metrópoles, as pessoas ficam invadindo nossas ocas, roubando nossas coisas. Você deixar uma porta aberta, fosse a bicicleta, deixou a roupa no varal, foi a roupa no varal. Então, em termos de civilização, de grau de civilização, certo? O Platão estava errado. Nós não evoluímos para prescindir de governo. Nós, pelo contrário, quanto mais nós avançamos, mais nós precisamos de governo. O que é que a sociedade clama hoje, aqui mesmo no Piauí? Quer que aumente o número de policial. O que é aumentar o número de policial? É aumentar a presença de governo, a fiscalização de governo. Então, a sociedade hoje exige muito mais governo do que imaginava Platão. Se o Platão ressuscitasse hoje, em 2015, ia ficar estarrecido com o seu pensamento de então, na Grécia, com o que está havendo hoje. Eu acho que ele calculou muito mal como seria essa evolução humana. Ele acreditava que o homem ia se purificar cada vez mais e o homem foi se corrompendo cada vez mais. Se corrompendo cada vez mais. Aí o senhor me lembra, deputado, Thomas Hobbes, né? Filósofo moderno, que chegou a defender, que escreveu o livro Leviatã, e ele chega a defender o Estado mesmo autoritário, porque ele entende que as pessoas têm como tendência a entrar em guerra umas contra as outras, né? Até ele simbolizou isso com a frase: o homem é o lobo do homem, ou seja, nós somos os nossos próprios predadores. Chegamos nesse aspecto aí?
Claro que sim. Thomas Hobbes está certíssimo. O Estado vai estar cada dia mais presente, as pessoas exigem mais do Estado, a pessoa cobra mais do Estado e o Estado mais se corrompe. O Estado é como se fosse uma pessoa, com os mesmos sentimentos de uma pessoa, embora seja sentimento mais coletivo. E o Estado está sempre se corrompendo, sempre enganando, sempre traindo aquilo que as pessoas que constituem o Estado esperam do Estado. O Estado hoje, ele frustra muitas pessoas. E não é só o Estado no Brasil, eu falo de Estado, certo? No mundo todo. Então, cada vez a presença do Estado vai ser mais forte, mais violenta, certo? É muito mais fácil o Estado caminhar para uma ditadura do que o Estado caminhar para a democracia. Você veja o que está acontecendo na América Latina. Para onde caminha a Venezuela, para onde caminha a Bolívia, certo? Para os estados forte. E quanto mais forte for o Estado, mais fraco é o povo. Quanto mais o Estado se intromete, mais o Estado intervém, mais o povo é prisioneiro desse Estado. Hoje só se fala em quem? Em modelar a mídia, encarcerar a mídia, calar a mídia. Para quê? Para que o Estado possa falar mais forte. Deputado, agora vem na minha cabeça aqui em seguida o Jean-Jacques Rousseau. A gente falou do Platão, do Thomas Hobbes, e o Rousseau vem com a teoria do bom selvagem, de que todo homem nasce bom e que a sociedade o corrompe. Como é que eu posso entender que um indivíduo é bom e quando ele está em grupo ele é corrompido pelo meio? Isso tem muito de verdade, mas isso não tem toda a verdade. Nem todos são corrompidos pelo meio. Tem pessoas que nascem bom e o meio é bom e elas sozinhas terminam se corrompendo. Você pega uma família que tenha 6, 8 filhos, certo? Quase todos os filhos estudam, trabalham, progridem, são solidários e de repente certo? Se distancia daqueles ensinamentos materno e paterno. Você tem sociedades que vivem em equilíbrio, em harmonia e de repente naquela sociedade se corrompe sozinho, certo? Mas que os meios também corrompem. Eu vou lhe dar para você alguns exemplos quando o meio corrompe. De repente você tem um lugar qualquer, imagine um lugar qualquer, que tem uma sociedade muito boa, muito solidária, muito humana, que as crianças brincam na calçada, que as mães cuidam da sua cozinha, que os pais trabalham, que tudo funciona na perfeição. E de repente, naquele ambiente, chega um traficante, instala ali uma boca de fumo e começa a adotar aquelas crianças que brincavam na rua, fornecendo droga para elas. Logo aquelas crianças vão precisar de usar mais droga e ele não dá mais a droga, ele vende a droga agora. Aquelas crianças começam a roubar os pais, começam a roubar os vizinhos, começam a assaltar, começam a matar. Então é como que uma sociedade que funcionava na sua perfeição e por um elemento que não era do meio, mas que era do externo, agrediu o meio, começa a transformar aquela sociedade toda. Aquela sociedade começa a virar toda. Os filhos não conhecem mais mãe, os filhos não conhecem mais o pai já se desespera, a mãe se desespera. Por quê? Porque um elemento externo, fora daquele meio, chegou ali e corrompeu aquela sociedade e mudou aquelas almas que até então eram almas boas. Então eu acho que em parte é verdade e em parte não é verdade. E aí eu chego no conflito, deputado, do Aristóteles com Maquiavel. Porque o Aristóteles ele é o idealista, o Maquiavel é o realista. O Aristóteles acha que o homem é um animal político e que de forma ideal e ética ele vai chegar a uma perfeição. E o Maquiavel não acredita na humanidade e enxerga a humanidade como uma humanidade que gosta de passar a perna no outro, que vai lutar pelo poder e que por isso mesmo a manutenção do poder é o grande problema. Inclusive, Maquiavel diz que a questão não é conquistar o poder, mas manter o poder é a grande questão. Esse conflito do idealismo do Aristóteles, o homem ideal com o homem real do Maquiavel, como é que o senhor pensa? Olha, o homem só é o homem que domina todos os demais animais porque ele é político. Se o macaco fosse político, ele era superior ao homem, igual ao superior ao homem. Então o homem ele tem que ser cada vez mais político, na essência da política. Não existe um homem, tudo que você faz na vida é político. A pessoa que saiu de casa para pescar um peixe está fazendo política. A pessoa que vai vender o peixe está fazendo política.
o que vai comer o peixe defendendo política, porque todos fazem parte de um ciclo político. O Maquiavel, ele era um descrente. Por que ele era um descrente? Ele só tinha como função, certo? Ele não tinha como função governar, ele não tinha como função tratar as pessoas, mas apenas aconselhar os príncipes. Então, naquele tempo, como é que as coisas funcionavam? Os príncipes, eles não tinham, as funções públicas eram muito poucas. O príncipe, ele não tinha preocupação nenhuma, como tem hoje os nossos príncipes, nossos governantes, de criar política de saúde, de criar política de segurança, de criar política educacional. Então, naquele tempo, só havia para os príncipes uma grande política, a de governar e a de guerra. Então, o Maquiavel, ele assessorava os príncipes, aconselhava os príncipes nessas políticas, certo? De como o príncipe se manter no poder. O príncipe já era o poder. Ele dizia que chegar no poder era muito fácil. Difícil era se meter no poder. E para você se manter no poder, você tinha que ser mau. Ora, se para se manter no poder tem que ser mau, certo? Por que o Hitler ficou tão pouco tempo no poder? Ninguém era mais mau do que o Hitler. Saddam Hussein, que mandava enforcar, fuzilar os seus ministros, ficou pouco tempo no poder. Ficou tempo no poder. Então, ninguém se mantém no poder pela maldade. Mas Maquiavel acreditava que sim. Por isso que ele tem hoje é maquiavélico, né? Maquiavélico, mal. Ele aconselhava os príncipes a fazer toda sorte de perversidade, certo? De maldade, para se manter sempre no poder. Porque aquilo era a visão naquela época. Certo? Mas ninguém consegue hoje sobreviver no poder pela maldade. Muito pelo contrário. Se você for mal, o seu tempo de poder é muito breve. Porque o próprio povo vai se mobilizar para lhe tirar do poder. Hoje existe uma coisa chamada instantânea, que é a notícia. A comunicação hoje é instantânea. Você hoje está bem aqui, você aperta no seu celular, no seu WhatsApp, no seu Facebook, você manda mensagem para o outro lado do mundo. As pessoas se comunicam em redes sociais. As pessoas hoje estão interligadas. Não é só pela televisão, não é só pelo rádio, não é só pelo jornal. As pessoas estão instantaneamente interligadas, se mobilizam instantaneamente. É como se as pessoas hoje já nascessem plugadas umas às outras. E Maquiavel não pôde prever isso. Certo? Então é impossível hoje, certo? As lições de Maquiavel são desatualizadas, porque é impossível hoje você se manter no poder pela maldade. Naquele tempo ele ensinava que você de vez em quando mandava fuzilar um ministro seu, certo? Para que os outros tivessem medo de você. Era governar pelo terror, pelo medo. Saddam Hussein tentou fazer isso. Certo? Ele que foi enforcado. Certo? O Hitler tentou fazer isso, o Mussolini tentou fazer isso. Então todos os carrascos da humanidade perderam o poder e tiveram o fim trágico. Você não vê um mau governante, certo? Da metade do século para cá, que não tenha terminado tragicamente. Pode imaginar, todos os governantes que foram cruéis com o povo, maquiavélicos, para usar o termo com o povo, tiveram um fim muito trágico. Muito trágico. E os que estão aí fazendo perversidade com o povo, é só olhar a história, examinar a história para não ter um fim muito trágico. Para não ter um fim trágico. As pessoas hoje têm que saber que governar só serve para fazer o bem. Governar é levar alegria para as pessoas. Olha, nós não nascemos para ser infelizes, não. Nós nascemos para ser felizes. Nós estamos aqui para ser muito felizes. Agora, essa felicidade depende do grau de solidariedade, do grau de humanidade e do grau do governo. Nós temos que construir um governo bom, inventar e criar um governo bom. Um governo que vai promover nossa felicidade. Um governo que vai ver como é que traz emprego para o povo, como é que trata da saúde do povo, da educação do povo, da segurança do povo e da felicidade do povo. Tudo que o ser humano quer, tudo é ser feliz. Nós estamos aqui nesse mundo, nesse planeta, só para ser feliz. A nossa grande saga, nossa grande arte mesmo é ser feliz. Como ser feliz? Cada ser humano quer ser feliz. Os pobres querem ser felizes, os ricos querem ser felizes, a classe média quer ser feliz, todos querem ser felizes. Então aquele governante que não desenvolve essa política de promover a felicidade, todos terão um fim trágico. Ninguém vai governar mais pelo medo, pelo terror e pela crueldade. Os que tentaram fazer isso foram vítimas dessa crueldade. Todos terminaram tragicamente mortos.
Bom, você que está acompanhando nosso programa, estamos com o deputado Robert Rios Magalhães, deputado do PDT, deputado estadual. Nós estávamos debatendo agora algumas questões filosóficas, nós vamos para um rápido intervalo e vamos voltar para o bloco final, onde ele vai falar um pouco da reforma política. E eu encerro esse bloco com uma frase do Voltaire, que eu acho que se encaixa bem com o deputado, que ele dizia o seguinte: posso até não concordar com aquilo que você fala, mas defenderei até a morte o seu direito de falar. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.